Olá, seja bem-vindo a mais um VejaCast do portal Vet News. Na entrevista de hoje, conversamos com Márcio Mota, médico veterinário especializado em ortopedia e cirurgia, sócio proprietário da CDM Medicina Veterinária e presidente da FEVERESP, Federação Veterinária das Entidades Regionais do Estado de São Paulo. Boa tarde, Márcio. É um prazer termos você conosco no programa de hoje. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aí atender vocês. E vamos ver se a gente consegue contribuir aí com a classe, com a veterinária, enfim, através desses módulos online que a gente vive agora, né? Mas conta pra gente, qual que é o impacto, qual tem sido o impacto dessa pandemia aí do novo coronavírus sobre a categoria, sobre o setor veterinário brasileiro? Clivonei, assim, o que a gente tem recebido aí de dados, de informações, até de pesquisas, né? Mesmo o segmento veterinário aí, né, o serviço médico veterinário, não especificamente falando de banho-tosa, né, mas os serviços e a venda de produtos, ele foi permitido funcionar durante todo o período aí de quarentena, né, e ainda assim o é. Mas mesmo assim teve um impacto importante. A gente tem aí os dados que eles giram em torno aí de 20 a 80% de redução na rotina das empresas veterinárias aqui, falando em São Paulo, capital e Grande São Paulo, né, região do ABC, Osasco. Então, assim, o impacto foi bem significativo, né, as empresas aí tiveram que basicamente reestruturar pessoal, reestruturar horário de funcionamento, né, férias, realocar algumas coisas, para poder aí passar por esse período saudável financeiramente, mas a gente sabe que algumas passaram e estão passando aí um pouco de dificuldade, não porque assim, a gente não fechou, estamos abertos, mas o nosso cliente não está vindo, né, ou está reduzindo as visitas, e foi um período que o veterinário precisou se adaptar, aí buscar o cliente em casa, né, oferecer alguns serviços, alguns benefícios aí que pudessem ser feitos online, como vendas online, né, e o delivery, que muitos não tinham e hoje já estão trabalhando aí com delivery para ir fazer a retirada desses animais para consulta, né, para cirurgia, consulta, na rotina aí do dia a dia. Então, vamos ficar aí, Clivonei, 20% a 80%, a gente reduziu 50%, teve clínicas... Você especialmente aí na sua clínica, qual foi a redução? A minha clínica ela teve um sentimento aí de 20% a 40%, tá? Isso está variando bastante com as semanas, foi um pouco menor no começo, agora parece que está aumentando, né? Então já estamos chegando aí perto dos 40% de redução. Eu achei que ia ser o contrário. A sua clínica está na Grande São Paulo, né? Isso, em Santo André, no ABC, aqui na Grande São Paulo. A que você atribui essa redução? Seria ao medo de os tutores levarem seus animais até, ou seja, saírem de casa, saírem do isolamento social e levarem até a clínica, saírem de casa, né? Ou seria pelo fato de as pessoas estarem muito impactadas aí do ponto de vista econômico, financeiro, estarem preferindo guardar dinheiro, até porque a gente não sabe até quando vai essa pandemia, né? Até a gente precisa realmente estar se resguardando do ponto de vista financeiro. A que você atribui essa queda? Clivonei, eu acho que é um mix das duas coisas, tá? Eu acho que tem uma grande parcela aí de medo das pessoas saírem na rua, medo do vírus, medo de ficar doente, né? De não ter aí condições para se recuperar, né? A gente sabe que tem algumas condições aí especificamente da doença, então acho que tem esse medo, né? E uma parte dele, e uma outra que pode ser até a parcela maior aí do problema, é a questão financeira. Então, alguns perderão emprego, outros não, mas estão com medo porque não sabe até quando vai durar isso daí, qual vai ser o retorno disso daí, se vai ter um retorno rápido, se vai ser demorado, se a economia vai retomar, se não vai, né? De fato que mudou a vida das pessoas, isso já mudou, isso vocês já sabem. Mas assim, então elas estão tentando gastar o menos possível, gastar com coisas essenciais, então
se tiver uma doença assim que não tem jeito, tem que fazer, mas alguns outros serviços que não são tão essenciais, elas estão dando uma segurada, né, e diminuindo aí a frequência. Então, eu acredito que é um mix das coisas. Você está no comando da FEVERESP, como até a gente falou no início, quando eu te Uhum. apresentei, né? Que é uma federação que tem abrangência estadual. E a gente sabe que o ritmo aí da pandemia no estado é diferente. A gente tem um maior número de casos, inclusive de mortes em São Paulo e na Grande São Paulo, inclusive, imagina Isso. aí em Santo André também, né? Já no interior, por exemplo, estou em Ribeirão Preto, a gente tem um número um pouco menor, um número menor de casos, inclusive de óbitos. Uhum. Você tem sentido que, de acordo com a região, essa região que você representa, o nível aí de preocupação e de impacto da pandemia é diferente? Clivanei, existe sim, até pelo cargo lá na FEVERESP, né, a gente tem contato aí com praticamente o estado inteiro, né, então Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, São José dos Campos, Taubaté, Jundiaí, Sorocaba, mais pertinho, o próprio pessoal da capital, né? Então, a gente percebe diferenças. Por isso, lá no começo, eu te falei que o impacto ele vai de 20% a 80%. Então, quanto mais você vai se afastando de São Paulo, né, o impacto ele vai diminuindo. Então, ficando muito próximo de 20%, já tive relatos aí de colegas que não tiveram impacto nenhum ainda, né? Mas o principal, eu acho, é a cabeça das pessoas e o medo, né? A gente conversa às vezes com o pessoal lá de Rio Claro, de Araras, de Rio Preto, que está com poucos casos, né? Eles até têm uma redução, porque, enfim, a notícia chega, né? Mas eles não entendem, olha, por que que tem que fechar, por que que tem que fazer isso aí, eu não estou vendo muita coisa, até pelo que você falou, né, poucos casos, às vezes a cidade nem tem morte, só tem um ou dois casos, né, às vezes tem uma morte, né, então isso vai diminuindo conforme você vai afastando de São Paulo, né, então há uma diferença e a gente percebe conversando com todo mundo. Se isso é real, né, se ela não vai se alastrar para o estado inteiro, então vai ter essa diferença vai fixar. A capital e a grande São Paulo vai sofrer muito mais do que o pessoal do interior no impacto do seu negócio aí, o veterinário. Sim. Você aí na condição aí de presidente da FEVERESP, como que vocês e a diretoria da federação têm acompanhado e aconselhado aí os médicos veterinários a mudarem, a aperfeiçoarem a gestão do seu negócio diante dessa crise, né? Que mudanças, que estratégias adotar nesse momento de crise? Ó, o principal, né, que a gente tem aconselhado aí, até as próprias associações que estão aconselhando os veterinários em loco, né, nas regiões, é, primeiro, obedecer o Ministério da Saúde, né? Então, todas as regrinhas, né, receber um paciente por vez, não ficar acumulando gente na recepção, né? Isso é o principal. Então, cuidou da segurança, vamos para o negócio, né? Então, o que que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o cliente agora ele quer alternativas. Então, quais são essas alternativas? Eu preciso ir buscar ele em casa, eu preciso buscar só o animal em casa, trazer para a clínica, fazer uma videochamada com o tutor, porque o nosso código de ética não permite, né, fazer a consulta por vídeo, mas se eu for na tua casa, pegar o teu gatinho de estimação, trazer para a clínica, você não vem, chegou no consultório, eu faço uma videochamada com você para eu fazer as perguntas técnicas e examinar o animalzinho, o gatinho, isso é permitido, né? Então, essa é uma alternativa que a gente aconselha, né? A gente aconselha o pessoal a, de repente, até fazer a venda online do serviço e depois prestar esse serviço de acordo com os preceitos da ética, né? A gente aconselha muito não perder a comunicação, então o cliente não está vindo, então ele não pode esquecer de você. Ele não pode ter na cabeça dele só o vírus, né? Ele tem que lembrar do Márcio, que é médico veterinário do cachorrinho, do gatinho dele. Então eu preciso constantemente me comunicar com ele, né?
Então, mandar uma mensagem, até fazer uma ligação, perguntar como é que está. Lá na clínica a gente tem a prática de perguntar como é que está a família, né? Então, primeiro ele entra em contato com a gente pergunta como é que vocês estão de saúde, a família, está tudo bem, o bichinho e tal. Então, ter esse contato, né? O veterinário nunca foi muito disso, de relação com o cliente, né? Então, essa é uma parte difícil, que ele vai ter que se adaptar e a gente recomenda, né? Então, acho que fundamentalmente isso, Clivonei, não perder o contato com o teu cliente, né? Oferecer a facilidade, a comodidade para ele. Então, de repente, poxa, meu bichinho tá ruim, mas pô, tô com tanto medo de sair, acho que eu vou dar uma segurada. Não, não dá uma segurada que ele pode piorar. Então o veterinário fala, olha, não, você não precisa sair, viu, Clivonei? Fica aí, eu vou pegar, trago ele aqui, né? A gente faz uma vídeo, você explica para mim o que está acontecendo, eu cuido dele, se precisar já faço exames, e depois eu retorno ele e você fica aí na sua casa com toda a segurança, sem se expor, né? Então, acho que o principal que o veterinário tem que entender é isso. Ele tem que cuidar do bichinho? Tem, mas ele tem que cuidar do dono, da família do bichinho também. E existe uma outra preocupação, e aí é até uma dúvida pessoal, né? A gente tem visto algumas matérias, eu não sei até que ponto as pesquisas avançaram com relação a isso, que com relação ao animal contrair o vírus e depois poder transmitir, até de repente poder morrer ou sofrer com sintomas dessa doença, né? Mas tudo bem, digamos que o animal não sofra, não seja contaminado, mas de repente ele pode ser um vetor de transmissão através do pelo, da pele, né? Tanto para o próprio médico veterinário, como de repente no caminho inverso para o próprio tutor. Deve existir essa preocupação? Que cuidados tomar com relação a isso? Saíram algumas pesquisas lá dos Estados Unidos, né? Inclusive com tigres de zoológicos, gatos domésticos, que foram detectados o vírus nesses animais, mas eles não foram considerados nem portadores e nem transmissores pelas vias normais, que nem eu posso transmitir para alguém pela via aérea, pela saliva, pelo spray, né? Eles não foi comprovado isso, tá? Eles provavelmente tiveram contato com algum ser humano que tinha a doença, então o vírus estava lá, por um acaso, na saliva, na secreção dele, mas nada que impactasse nem a saúde deles e nem para transmitir para nós. Mas no segundo ponto que você tocou, isso é muito importante, porque o pelo do animal, ele é como se fosse, por exemplo, um celular, né? Então, se eu tô com o vírus, pego o celular, dou para você, você não tem, pega esse celular, depois leva a mão à boca, coça o olho, alguma coisa, você vai se contaminar. E mesma coisa o animal. Então, por exemplo, nesse caso que eu te falei de ir buscar, por exemplo, o seu gatinho em casa, eu posso buscar ele lá, o meu motorista de repente tem a doença, ou ele é assintomático, espirra no gato, né? E aí, quando esse gato volta para você, você vai lá, passa a mão, ou o gato passa perto do seu rosto. Então, ele serve como vetor, tá? Como que a gente pode evitar isso? As clínicas já adotam, né? Então, esse animalzinho, quando chega, o veterinário está de luva, totalmente protegido, assim como a sua equipe. E há uma higienização, tanto ao entrar ao consultório quanto ao sair. E em casa também você pode fazer isso, com lencinho umedecido, manipulado aí com hipoclorito de sódio a 0,1%, né? Você não pode usar o álcool gel, tá? O álcool gel pode queimar aí as patinhas, mas você pode usar, de repente, o álcool 70 borrifado num paninho, passa só no pelo, assim, né? Ou esses lencinhos umedecidos com hipoclorito de sódio, e você pode higienizar as patinhas sem ter aí o problema de agredir a pele do animal e sem ter o problema de ele se contaminar e contaminar vocês. Falando ainda sobre a questão da pandemia, né? Uhum. A gente teve aí por parte do Conselho Federal de Medicina Veterinária, de Medicina Humana, né? Sim. A abertura aí para o uso da telemedicina Uhum. dentro aí do tratamento, do atendimento dos pacientes. Uhum. Isso não tem acontecido, não aconteceu dentro da medicina veterinária? Como está essa discussão?
Na verdade isso não aconteceu, tá? Isso não está liberado, não é permitido, né, para o médico veterinário, ele só pode fazer uma consulta onde ele possa examinar o paciente, né? Então essa situação que eu falei para você, de a gente ir buscar o animalzinho, trazer e fazer a vídeo com o cliente, isso é permitido, mas desde que o animal esteja presente no consultório, tá? Houve aí uma proposição de lei, tá? Mas essa nem foi para discussão ainda, para liberar a telemedicina na veterinária, mas isso está parado, não foi para discussão, não foi para votação, então ainda continuamos sem poder fazer a telemedicina, baseado aí no nosso código de ética que diz que o médico veterinário só pode fazer uma consulta ou exibir um diagnóstico mediante a presença do paciente física, né? Sim, perfeito. Nós tivemos, por parte, falando ainda do Conselho Federal de Medicina, aliás, pelo Ministério da Saúde, o Ministério abriu aí a possibilidade de um recrutamento aí de médicos veterinários junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, para que esses veterinários participem do front aí no tratamento de doentes com a Covid-19, né? Como que você enxerga isso e como que está a adesão, a participação dos veterinários nessa possibilidade? Foi realmente baixada essa portaria, né, que na verdade ela não recrutou os veterinários, né, ela recrutou todos os profissionais da saúde. E como o veterinário ele é um profissional da saúde reconhecidamente pelo Ministério da Saúde, né, então isso veio até nós, esse chamamento ele veio até o Conselho Federal, que acabou fazendo para os regionais, e os regionais chamaram os veterinários, né. E aí a gente tinha que fazer um cadastramento e assistir um curso que o próprio Ministério deu, caso a gente fosse chamado aí. Então, como que funciona? Caso o Ministério não esteja dando conta com os médicos, os enfermeiros, quem já cuida disso, né? Então está faltando pessoal para atender aí. Então eles podem chamar aí fisioterapeuta, dentista, veterinário, né? E o veterinário está muito preparado, porque a gente é um agente de saúde única, né? Porque a gente cuida do animal, mas através do cuidado com o animal, a gente cuida também da saúde humana, prevenindo aí as zoonoses, inclusive o coronavírus é uma zoonose, né, veio do animal, e também da saúde do ambiente, que a gente chama isso tudo saúde única, né, saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. Então o veterinário ele é muito preparado e pode atuar em qualquer classe de atendimento que ele for colocado lá, desde dentro da UTI, desde, óbvio que a gente precisa ter uma adaptação, né, porque a gente está acostumado em animais, mas muito próximo do ser humano, mas em qualquer área do atendimento aí a gente pode tá tranquilamente atendendo aí quem precisar, e se o Ministério precisar da gente. Se ele não precisar, tudo bem, mas se precisar, a classe veterinária está à disposição. Inclusive com aparelhos, tá, Clivonei? Várias clínicas, vários hospitais disponibilizaram dos aparelhos, né? Então, respirador, aparelhos para multiparâmetros vitais, né? Para aparelhos de oxigênio, concentrador de oxigênio, caso os hospitais precisem, os veterinários disponibilizaram isso daí. A adesão foi fantástica, né? Assim, o pessoal que recebeu isso aí rapidamente preencheu o cadastro e também fez lá, na medida do possível, o curso que o Ministério da Saúde disponibilizou. Sim. E por falar em saúde única, né? Aí indo além dessa questão da pandemia, como está essa discussão, né, da saúde única? Olhando o profissional veterinário como apto a atender não apenas animais, mas também. Fala para a gente um pouco mais sobre essa área do conhecimento. O conceito de saúde única, né, ele foi delimitado lá pela Organização Mundial de Saúde, né? Na verdade, não é que assim, o veterinário ele pode atender o ser humano, mas é que assim, cuidando do animal, prevenindo as zoonoses, a gente sabe aí que mais de 70, 60% das doenças vêm
o agente patológico veio dos animais, né? Então, como que ele pode? Tratando os animais corretamente, inspeção sanitária da carcaça, cuidados com a carne, subprodutos de animais, isso tudo leva à saúde humana. Então, você comer uma carne, um subproduto de carne, um subproduto de leite, o próprio leite, você comer isso daí com qualidade, quem está cuidando disso é o veterinário, né? Além de cuidar dos bichinhos que você tem aquele contato próximo ali. Então, o conceito de saúde única ele vem daí, né? O veterinário cuida do animal, cuida do alimento, né? E automaticamente, consequentemente, cuida do ser humano, né? Não é propriamente o atendimento clínico, né? É esse tipo de cuidado no conceito de saúde única da Organização Mundial de Saúde. E a saúde ambiental, né? Nós cuidamos aí de animais selvagens que são responsáveis aí por manter o meio ambiente vivo, né? E, então, o veterinário, você vê, ele está englobado nas 3 grandes áreas aí da Terra, que é a saúde humana, saúde animal e meio ambiente. Mas você é um dos grandes articuladores dessa entidade que surgiu recentemente, inclusive nós tivemos a honra de acompanhar e de contribuir pela criação da FEVERESP, né? Conta para a gente do surgimento, dos objetivos da entidade e como está o dia a dia, como vocês têm trabalhado, quais são os frutos já colhidos da atuação da FEVERESP. Clivonei, a ideia, né, na verdade, ela foi lá atrás, já faz um tempinho, praticamente de 3 associações aqui do estado. As associações sempre existiram há mais de 20 anos, né? Os veterinários sentiam essa necessidade de regionalmente eles se unirem, né, naquele micro ambiente. Então, isso já há 20, 30, tem associações com mais de 30 anos aí, já atuando. E aí 3 associações dessa, através de seus presidentes na época, né? A doutora Cristina, lá de Jundiaí, doutor Flávio, aqui da Zona Norte, doutor Giovanni, lá de Jaú, de Rio Preto, desculpe, e eles tiveram essa ideia. Por que a gente não une todas, né? Eu ainda não estava em nenhuma associação, e essa ideia veio madurando, madurando, eu acabei sendo eleito aqui na associação do ABC, tomamos conhecimento, né, e junto com toda essa turma que ainda está lá, mais outras associações, a gente falou, não, vamos, agora é a hora, né, e vamos se unir e vamos erguer essa entidade para cuidar da classe, da parte política da classe, não assim, a FEVERESP curso, não, a FEVERESP pode até apoiar cursos, palestras e congressos, como vai apoiar sempre, mas a gente nunca vai ser responsável, as associações que são responsáveis por essa educação. A gente vai ter a atuação mais de união, de juntar, de atuação junto com o Conselho Regional, Federal, junto com a Câmara dos Deputados, vereadores, Senado, enfim, com todo mundo. Então, algumas coisas a gente conseguiu fazer ali no meados do meio do ano passado, que culminou, né, dentro do Congresso, que foi o nosso lançamento, e obviamente a feira foi 100% apoiadora nossa, e aí a gente lançou lá, inclusive com apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária e do Conselho Federal também. E aí a gente passou, nesses últimos 3 meses, pela parte de estruturação legal, né, a parte de empresa que uma associação, uma federação tem que ter, e agora a gente está começando a se movimentar, principalmente na área que ninguém vê. Então, atuando ali com o deputado, atuando ali com o vereador, né, através de leis que possam proteger aí o mercado e fazer com que o mercado se nivele por cima, tá? Mas hoje a maior conquista que a gente teve foi unir aí 11 associações e unir quase 2.000 médicos veterinários no estado de São Paulo, pensando junto com a FEVERESP e articulando junto com a FEVERESP. Você falando aí sobre a importância da representatividade, da luta que vocês passam a encampar e a favor da categoria, quais são as grandes demandas que passam a ser
que são, no momento, as grandes bandeiras a serem defraudadas aí pela FEVERESP? As duas grandes bandeiras que a gente tem hoje, né, óbvio que vão surgir muitas demandas, a gente nem debutou ainda, né, são alguns meses de vida, mas a principal seria a questão da valorização do médico veterinário, então por ele próprio, né, e pela sociedade, enfim, então essa é uma bandeira que a gente vai carregar. E a segunda grande bandeira é realmente atuar na proteção animal, né, no cuidado ao animal. Como que a gente vai fazer isso? Existe hoje algumas leis que elas de fato não protegem tudo que engloba o serviço para os animais. Então, por exemplo, pet shops aí sem veterinário, banho e tosas, às vezes clandestinos. Então, essas são as duas bandeiras: nivelar o mercado através de todo mundo atender com qualidade e sempre ter o veterinário lá dentro, e a primeira bandeira, a valorização da classe veterinária como um todo, né, dentro da própria classe e com a sociedade. A pandemia, com a graça de Deus, vai se encerrar aí em breve, quer dizer, não sei quando que será esse breve, né, mas esperamos que chegue ao fim o quanto antes. Quais são aí os planos da FEVERESP? Esperamos que os planos já possam ser implementados ainda esse ano, né? De fato, houve aí um grande atraso de tudo, né? Mas, enfim, faz parte, acho que não foi só para nós, foi para todo mundo, né? Eu acho que os nossos próximos passos seriam realmente atuar na lei de responsabilidade técnica, né? A gente já tem um projeto de lei aí para sugerir para a Câmara aqui dos Deputados, né? Para englobar o Estado de São Paulo, ter essa legislação onde exija ter o responsável técnico em todos os estabelecimentos que atuem aí com animais. Então isso já estava pronto, já era para a gente estar forçando, mas agora a gente deu uma segurada, mas esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo seria englobar algumas outras associações que ainda não estão conosco, né, que a gente não descobriu ou que ainda estavam em vias de negociação com a FEVERESP, para a gente ter mais penetração, né? Então esse é um segundo passo aí. E um terceiro passo é fomentar as associações para elas levarem conhecimento para o médico veterinário. Então, são os nossos 3 passos, né? Primeiro, a questão da lei da responsabilidade técnica no Estado de São Paulo. Segundo, agregar mais associações. E terceiro, fomentar, trazer recursos para as associações poderem atuar nas suas respectivas regiões. O que você espera do Brasil, da sociedade, do setor veterinário no pós-pandemia? Eu acho que, Clivonei, para mim o mundo já mudou, né? Ele não vai mais voltar a ser o que era antes, né? Algumas coisas não vão voltar mais para trás. Então, o que eu espero é que, assim, nós vamos ter uma grande dificuldade de retomada, falando isso a nível país, tá? Retomada até econômica, a economia não vai retomar tão rápido, a gente não estava bem economicamente, né? A gente tinha melhorado, mas não estava voando, né? E aí vai ter essa queda. Então eu acho que o país, a economia do país vai demorar mais ou menos um ano ou até um pouco mais para dar essa retomada, né? O mercado veterinário ele vai ter que mudar, então isso tudo que eu falei que a gente deu de sugestões, isso provavelmente vai permanecer, né? Hoje o ser humano ele conseguiu enxergar o online, né? Eu vejo hoje, por exemplo, pessoas de mais idade que nunca iriam mexer num aplicativo na vida, hoje já fazendo, hoje já indo ao banco pelo aplicativo. Tem alguns que ainda querem ir, né? A gente vê fila no banco ainda, mas eu acho que essa mudança o veterinário vai ter que entender, e eu espero que ele entenda e adeque a sua estrutura, o seu modo de trabalhar, sempre buscando elevar o mercado, tá? Então, muitos falam aí que crise, né, o conceitual da palavra, ela é peneira, né? Então, é triste, não é legal você falar isso, né? Vai peneirar o mercado, né? Os bons ficarão, os ruins. Eu acho que não procuro levar por isso, mas eu acho que assim, quem está mais estruturado, não quem é bom ou ruim, tá? Mas quem está mais estruturado,
está legalmente constituído, tem processos, tem gestão, tem qualidade, ele vai sobreviver, vai demorar um pouquinho, mas ele vai acabar retomando dentro desse 1 ano aí. Quem não está assim, talvez sofra aí consequências e até, enfim, com o fechamento do negócio. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso espectador? Clivonei, eu queria primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar falando isso e poder atingir bastante veterinário aí no estado, quiçá país, né? Isso a gente fala aqui em nome do estado, mas é internet, né? Então vai para todo o país. Sejam firmes, continuem trabalhando pelos animais, né? Pela essa saúde única, esse conceito leve, básico que eu passei, mas que já vale. Continuem trabalhando pelos animais, estruturem o seu atendimento, a tua empresa, quem tem empresa, né? Nós vamos juntos passar por isso, isso vai passar, né? Então, o recado principal, sejam resilientes e procurem estar dentro da perfeição. Não é hora da gente começar a brigar uns com os outros, a brigar por coisas que não tem nada a ver com a medicina veterinária, fazer guerra de preço, diminuir qualidade para poder ter ganhos maiores, não é hora, tá? É hora da gente mostrar que a gente é sustentável e que isso vai passar, e muita resiliência, né, Clivonei? Passar dia a dia aí e com força cuidar dos animais, que a gente junto vai passar por tudo isso. Muito obrigado. Conversamos com o Márcio Mota, médico veterinário, presidente da FEVERESP. Obrigado, Márcio, e realmente vamos passar juntos por essa fase difícil. Não será fácil, com certeza, mas certamente iremos superar esse desafio. Um grande abraço e para você que nos acompanhou, até a próxima.